Entrando no primeiro ponto, então, da vantagem em alugar. Que separei 4 pontos dentro de várias pesquisas que tive a oportunidade de estar fazendo para estar trazendo aqui de uma forma mais didática para vocês. Primeiro ponto, na vantagem em alugar um imóvel. Mobilidade e flexibilidade. Então, para você que pensa não pensa em fixar raiz em um determinado lugar, essa é a primeira vantagem, né, de estar morando de aluguel, por exemplo. Porque você vai ter ali a facilidade de estar morando naquele momento, naquela cidade, naquele bairro, naquele local, e caso daqui a pouco, por alguns meses ou até poucos anos, pense em sair dali, você tem essa facilidade. Então a primeira vantagem para estar morando em um imóvel alugado é a flexibilidade / mobilidade. Beleza? Segunda vantagem em alugar um imóvel. O imóvel é adaptado para o momento que você vive. Então, por exemplo, quem está um jovem que por enquanto não pensa em um casal de namorados ou então uma pessoa solteira, enfim, que não pensa em ter um imóvel maior, não pensa em ter filhos, em ter um imóvel com 3, 4 quartos. Então a vantagem de você estar alugando é que você consegue também adaptar essa necessidade de uma forma mais ágil, né? Então, se você tem uma necessidade hoje de morar numa kitnet, de morar num apartamento menor, num loft, ou um quarto, 2 quartos, enfim, você morando de aluguel, você tem essa flexibilidade, né? Aliás, além da flexibilidade, tem essa personalidade do apartamento, essa adaptabilidade, né, daquele imóvel para a sua realidade, ok? Então essa é a segunda vantagem de estar morando no imóvel alugado. Terceiro ponto, custo no menor prazo. Então, terceira vantagem em morar num imóvel alugado é o custo, né, no curto prazo. O que seria isso? Quando você vai morar num imóvel alugado, a expectativa é que você gaste menos inicialmente, no curto prazo, seja por causa de documentação, como eu disse, pegando o exemplo do financiamento, ou até mesmo se for adquirir, obviamente, você vai gastar um valor muito maior na aquisição, naqueles primeiros meses ali, de quando você vai estar adquirindo o imóvel. No caso do aluguel, você tem essa vantagem no curto prazo, o custo ser consideravelmente menor. Ou seja, você normalmente vai ter uma taxa de uma locação de 1 mês, 2 de locação, para seja questão de pintura, questão de custo de manutenção, que vai estar junto no contrato lá, locador e locatário, em que você vai colocar, e o custo mensal mesmo inicial, não vai ter um grande valor como no caso, né, que é uma desvantagem que a gente vai estar falando mais à frente, que se fosse adquirir. Se fosse adquirir, obviamente você gastaria muito mais, inclusive, né, própria documentação, impostos, enfim. Então, a terceira vantagem em alugar são os custos no curto prazo. Ok? E a quarta vantagem que estou trazendo aqui com base nesse conteúdo é o investir o valor excedente. Ou seja, a capacidade que você tem de fazer, gerar patrimônio, né, com aquele dinheiro que você não vai estar deixando imobilizado. Ou seja, se você comprar um imóvel, você vai ter uma grande... Isso aí na próxima live a gente vai entrar um pouquinho mais, né? Eu vou ter a oportunidade de estar compartilhando os motivos específicos por que eu vendi meu apartamento. E para a gente chegar até lá, a ideia então, como a gente está fazendo esse paralelo de locação e logo em seguida de compra, no caso de locação, a quarta vantagem quando você aluga um imóvel é que você... Nesse momento que você está alugando, você pode ser a situação de muitas pessoas, inclusive que estão aqui presentes, né? Ou que no dia a dia eu recebo cada vez mais esse questionamento. Então você pode ter um valor, seja o valor que você ia dar de entrada, sei lá, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais no imóvel, você está com esse dinheiro em caixa. Na sua caixa, muitas pessoas, pessoal, o que mais me impressiona nos dias atuais é a quantidade de gente que está com dinheiro parado em poupança. Então, desvalorizando o próprio dinheiro, deixando de ganhar, de fazer dinheiro com seu próprio dinheiro.
deixando de colocar o dinheiro para trabalhar para você enquanto você está dormindo. Então, por falta de saber investir, com receio de investir, enfim. No caso de aluguel, então esse é a quarta vantagem que eu listei para quem pensa em alugar o imóvel em vez de adquirir. Que aí, obviamente, você vai ter lá quando você aluga, como foi o caso, é um dos motivos que a gente vai estar falando na próxima live, né, que eu vou estar vendendo esse imóvel que eu moro hoje, por exemplo, que eu já vendi, e que eu vou ter oportunidade, parte dessa quantia, de investir. Então essa é a quarta vantagem de alugar um imóvel. Você tem ali um capital que você consegue girar. Lembrando que, bem verdade, que para fazer esse capital gerar mais valor, né, dinheiro trabalhando para gerar mais dinheiro, realmente é necessário ter um mínimo de conhecimento. Não pode ser também, né, na sorte ou de forma aleatória, dada a relevância do assunto, que reflete mesmo na sua vida particular, na sua vida pessoal como um todo, na sua vida familiar, enfim. Então, para isso que a gente cada vez mais fomenta a educação financeira, né, esse aprendizado, essa aplicação prática do conhecimento. Ok? Então aí falamos de 4 vantagens, trouxe aqui um resumo de 4 vantagens de estar morando no imóvel alugado. Talvez não seja a sua realidade, ou de algumas pessoas aqui, né, ou familiares ou colegas, mas no mínimo serve para que você reflita se realmente tem algo para melhorar ou não. Enfim, então falamos aí das 4 vantagens de morar no imóvel alugado.